Olá, pessoal. É com muita alegria, com muito prazer que nós estamos aqui novamente na segunda jornada da SP Flor Forma e Informa, podendo ter essa oportunidade de compartilhar a nossa experiência como sintonizadora do Sistema Florais de São Francisco. Então, gratidão enorme à Flor, à Abracampo, que me possibilitou como membro dessa associação, estar aqui partilhando com vocês essa minha experiência como sintonizadora dos Florais de São Francisco. Então, eu vou trazer para vocês um pouquinho da minha história, da minha trajetória, e do passado e do presente com relação a todo esse processo de sintonização, né? Trazer para vocês um pouquinho da minha vida, da minha história. Então, eu sou médica formada pela Universidade do Vale do Sapucaí, sul de Minas, fiz residência cardíaca com o professor Zerbini da Beneficência Portuguesa, me especializei também em cirurgia neonatal e infantil, em Boston, nos Estados Unidos, pela Harvard Medical School, fiz mestrado em Ciências Médicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, na área de clínica cirúrgica, e em 2009, especialização em homeopatia, hoje sou professora do curso de pós-graduação pelo CHI, Centro de Homeopatia Integrada de Florianópolis, membro da Abracampo, sou escritora também, pesquisadora nas áreas de homeopatia, de florais e de literatura infantil, sintonizadora, co-criadora e produtora do Sistema Florais de São Francisco desde 2002, atuando na área clínica e na área de pesquisas. Esses são alguns livros que eu já publiquei, livros infantis, livros de poesia. Estou escrevendo o livro dos florais de São Francisco e também um livro também de homeopatia. Dentro de todo esse contexto, né, da minha vida de cirurgiã cardíaca, de cientista, eu ainda não tinha nem pensado em fazer especialização em homeopatia, é que esse convite espiritual de sintonização dos florais me apareceu, né? Então, era uma coisa totalmente nova na minha vida. Eu tinha tomado um floral emergencial indicado por uma amiga e tinha feito um curso sobre florais, que não eram os florais de Bach, e dentro desse contexto, eu fui chamada a fazer uma sintonização desse primeiro floral, que é o floral Jasmim do Cabo. E eu vou contar depois para vocês um pouco desse floral. E o nome do sistema foi escolhido em homenagem a Francisco de Assis, né, pelo grande ser que ele foi, que ele pelos ensinamentos de amor que ele nos trouxe, e dentro dessa oração de São Francisco foi que eu formatei o sistema todo, e eu vou trazer isso para vocês também depois. Nessa linha do tempo, de 2002 até 2021, foi somente em 2018 que eu entrei em contato e que eu conheci os florais de Bach, através da Karen, que ministrou esse curso pela Healing Herbs, e através dela também que eu ingressei na minha vida acadêmica de homeopata. Então, uma gratidão muito grande à Karen, e ela, dentro desse curso também, ela trouxe essa visão da doutrina das signaturas, né, do Paracelsus, e que também me é muito útil nas sintonizações atuais, e também dentro do estudo da homeopatia. Uma outra coisa bastante importante que eu considero de conhecimento e de informação é a informação que o Sheldrake nos trouxe, e nos traz através do campo de consciência, né? Então, isso é bem interessante para quem não conhece, ler, porque tem muito a ver com o que a gente fala na atualidade das essências de campos de consciência. Então, uma dúvida muito grande que eu tinha era como formatar o sistema, uma vez que eu já tinha estudado os 38 remédios do Dr. Bai, como ele fez esse agrupamento,
e eu queria ver como que os florais de São Francisco poderiam ser agrupados, mas considerando todas as virtudes que São Francisco trouxe na sua oração de amor, né? Então, aqui a gente observa as virtudes da paz, do amor, do perdão, da união, da fé, da verdade, da esperança, da alegria, da luz interna, né, do consolar, né, do poder de compreender, de doar, de amar, de perdoar e a compreensão da vida eterna. E do outro lado, ele fala das contravirtudes, né, ou das sombras dessas virtudes. Então, foi dentro dessa concepção dessas virtudes trazidas pela oração de São Francisco que eu idealizei a criação de 8 núcleos de virtudes. E através desses 8 núcleos que os florais iam ser categorizados, né? Então, dentro dessas virtudes que eu já coloquei para vocês. Então, eu criei um quadro colocando essas virtudes e falando das sombras dessas virtudes, né? Então, o núcleo da verdade e da certeza, da esperança e da fé, da luz e da proteção, da paz e da tranquilidade, da ascensão e do progresso, do amor e da gratidão, da alegria de viver, do perdão e da união. E as sombras todas dessas virtudes aqui. Isso, didaticamente, como eram 8, eu coloquei dentro de uma outra formatação, da Rosa dos Ventos, e, paralelamente, observando as indicações do Dr. Bach, e eu percebia que quando a gente comparava essas sombras das virtudes, aqui, de todos esses núcleos, essas sombras, elas contemplavam também todas essas indicações do Dr. Bach. Eu fiz uma relação também com o Bagua do Feng Shui, e que é muito interessante, né, para depois, se vocês puderem dar uma pausa aí nesse vídeo, se vocês forem rever, vocês observarem que dentro das casas, né, do Bagua, cada núcleo se encaixa de forma muito perfeita. Então, isso é muito bonito de ver, né? Então, por exemplo, aqui no campo do amor e da gratidão dos florais de São Francisco, está a área do amor e dos relacionamentos, né? Do perdão e da união, área de amigos, da luz e proteção, família e humanidade, esperança e fé, espiritualidade, conhecimento, paz e tranquilidade, a prosperidade, a abundância, a saúde, da verdade e da certeza, o trabalho, a carreira, a missão, e assim por diante. Então, é muito bonito de ver como isso se encaixa também. Então, as indicações terapêuticas foram de acordo com esses 8 núcleos, né? Então, para os que buscam por exemplo, então, a verdade interior e o propósito de alma, a segurança, os florais indicados são florais que estão dentro do núcleo da verdade e da certeza. Os que buscam otimismo, perseverança, esperança, está dentro do núcleo da esperança e da fé. Os que buscam lucidez de pensamentos, né? Aquela desabrochar o brilho da alma, uma proteção, uma conexão, então vão estar precisando de essências que estão nesse núcleo de luz e proteção. Os que procuram quietude, pacificação mental, dentro do núcleo da paz e da tranquilidade. Os que buscam força interior, que leva à criatividade, abundância, prosperidade, foco, direcionamento, vão para o núcleo da ascensão e do progresso. Os que buscam um amor incondicional a si mesmo, a vida, uma gratidão, vão precisar de essências que estão no núcleo do amor e da gratidão. Os que buscam alegria da vida, né, de viver, o entusiasmo, vão estar no grupo da alegria de viver, as essências. E os que buscam empatia, perdão, aceitar
as diferenças vão precisar de essências que estão no grupo do perdão e da união. Então, normalmente, eu uso, quando eu vou compor uma fórmula, eu procuro entender qual é o grupo que aquela pessoa precisa naquele momento e compõe uma fórmula de essências sinérgicas daquele grupo. Eventualmente, eu associo essências de um grupo e de outro, de acordo com a necessidade. Então, também essas essências, elas podem ajudar no equilíbrio dos chakras, que são vórtices energéticos do nosso organismo, né? Então, através do campo consciencial das flores e de todas as outras essências, é possível harmonizar não só os chakras, que são os nossos centros energéticos, mas também o nosso corpo físico e os nossos corpos mais sutis, né, que envolvem os nossos campos de consciência. Nessa linha do tempo, de 2002 até 2021, quando a gente fala do preparo das essências, o processo inicial era a maneira clássica, descrita pelo Dr. Bach. Hoje ele está um pouquinho diferente, e eu vou mostrar para vocês o que mudou. E eu trabalho com essências dos vários reinos. Então, além dos reinos vegetal, mineral, animal, o elemental e o angelical, e consciências ambientais, musicais e de mestres ascensionados também. Então, as flores, elas são mantidas atualmente íntegras, eu não colho mais e não coloco mais dentro, em contato direto com a água. Então, eu deixo a garrafinha de água mineral ao lado dessas flores, assim como eu deixo ao lado dos animais, ao lado da música em execução, né, ao lado de ambientes, ao lado de minerais, né, e isso eu observei ao longo da minha experiência clínica que é possível fazer, sim, essências dessa forma, e isso amplia muito a possibilidade de obtenção de essências de diferentes campos de consciência. Os métodos de energização, além do solar e da fervura descritos pelo Dr. Bach, né, o de fervura eu ainda uso bastante, aí sim, a planta ela precisa estar dentro, né, da água para que haja essa fervura. Uso também os métodos de energização lunar e de descargas de luz atmosférica através dos raios. Muitas vezes a combinação de algumas dessas, né? Então, a preparação das essências, a essência mãe, a essência estoque, a essência de uso, ela segue, a essência estoque, ela segue o tradicional descrito pelo Dr. Bach, a essência de uso também, e é somente a confecção da essência mãe, no processo de energização, de imantação, né, de transmissão do campo de consciência que mudou um pouquinho. E como tomar, aí eu respeito muito a indicação dos terapeutas, mas a indicação minha como produtora é de 4 gotas ou 2 borrifadas diretamente na boca ou diluída, que pode ser administrada de 3 a 4 vezes ao dia, ou também de acordo com recomendação. Pode ser administrada a qualquer hora do dia, em associação com medicamentos alopáticos, homeopáticos, fitoterápicos, desde que não haja nenhuma contraindicação específica de médicos ou de terapeutas que já estejam fazendo um tratamento com essas outras formas, né, de tratamento. Existem fórmulas florais, então, que são feitas, né, de acordo com combinação sinérgica de algumas essências estoque, que atuam nos mesmos núcleos dessas virtudes, são diversas essas composições, né, inclusive misturando essências de vários reinos, e elas vão atuar nessa estabilização do campo consciencial, querendo, promovendo um equilíbrio e restaurando a harmonia, que é isso que a gente busca, né, buscar a felicidade, a alegria. Aqui algumas essências do sistema, e aqui um kit de fórmulas para equilíbrio nos chakras, aqui das plantas e dos animais. Esse é o laboratório atual, eu uso autoclaves para poder esterilizar todo o material, uso o conhaque de uva. Aqui as essências já prontas, então eu uso conta-gotas e também válvulas spray.
À direita, algumas essências mãe, que são armazenadas também no laboratório. Acho importante que os sistemas tenham um registro da sua marca. Eu pedi o registro em 2013 e consegui em 2018. Então, tem que ter um pouquinho de paciência, que às vezes demora um pouquinho. Então, eu vou escolher um floral, o primeiro floral que foi o Jasmim do Cabo, para contar para vocês um pouquinho do como eu faço, né? De como que é o processo de sintonização, como era no passado e como é hoje. Então, essa primeira essência, ela foi feita em 2002, em novembro. Então, essa essência foi feita pela necessidade que eu tive de auxiliar uma amiga que estava vivendo um descontrole emocional muito grande, porque ela tinha um projeto profissional totalmente utópico, grandioso e que necessitava de um investimento financeiro gigante. E ela estava flutuando e sonhando e imaginando que ela iria conseguir esse investimento, e aí, quando ela não conseguia, ela reagia de forma intempestiva, de forma explosiva, ela fez dívidas que ela não conseguiu pagar, e nesse momento foi quando eu recebi o chamado para fazer essa essência. Então, eu tive alguns sonhos, nesse floral foram 2 sonhos, cuja temática foi agressão e revide, e numa outra polaridade estava a empatia, a sensatez e a ponderação. Então, agressão e revide era o que aquela minha amiga também vivenciava. E o que ela precisava era a polaridade oposta, que era ter sensatez, que era ter ponderação. E num outro sonho veio a temática do desamparo, do desprezo, da desconsideração e da indignação. Foram coisas, sentimentos e sensações que ela também teve, e isso apareceu nesses 2 sonhos. Então, inicialmente, a sintonização foi feita de acordo com esses sonhos, de acordo com o momento que a gente vivenciava. Então, foi um floral que teve indicação de um equilíbrio emocional, de restabelecer a paz, a tranquilidade, a harmonia, de tratar reações intempestivas. E aí, de acordo com os sonhos, eu formatei essa sintonização. Muitos anos depois, isso mais recente, né, no meio do caminho, houve aí o conhecimento do Dr. Bach, das essências, da signatura, né, do contato com o Paracelsus, e aí então eu fiz um processo que eu chamei de sintonização reversa. Então, a planta, o floral já estava sintonizado, e eu entrei no processo de sintonização de novo, mas dessa vez olhando para a planta e fazendo um processo de observação, um processo meditativo também. Então, nessa observação, essas flores são brancas, né, perfumadas, e o estado que eu me remetia quando eu estava do lado delas era um estado de muita tranquilidade, de muita paz, de pureza mesmo, e ela trabalhava os sentidos todos, né, a visão, o olfato, o tato, e eu entrava nesse estado meditativo e reflexivo de interiorização contemplativa. Então, tudo isso, todo esse estado que o meu campo de consciência observou ao entrar no campo de consciência dessa flor, eu trouxe para a sintonização. E isso agregou aquilo que eu já tinha encontrado antes, né? Então, as virtudes despertadas de tranquilidade, de paciência, de calma e de quietude mental, de harmonização, né? Elas vieram corroborar com aquela sintonização inicial. E eu fiquei bem feliz porque o processo ele se completou. Então, estados a serem equilibrados, estados de descontrole emocional, de sensibilidade exagerada para contrariedades e adversidades do dia a dia, desespero por situações agudas, uma sensação de perda de chão e de estar flutuando,
e uma indignação por sentimentos de desconsideração, de desprezo. E aí, então, eu completei essa sintonização dentro dessa nova perspectiva. Criei, então, esse quadro dos estados positivos, que vem desse campo de consciência dessa planta e dessa flor, dos estados negativos ou sombras das virtudes que precisavam ser equilibrados. Então, nas polaridades, né? Então, a impaciência, o estado positivo, a paciência, o descontrole, o desespero, o controle emocional, a desconsideração, o desprezo, gentileza e empatia, relações intempestivas e explosivas, tranquilidade, calma, ponderação e quietude mental, a indignação e a aceitação, os ideais utópicos e ideais realistas, fuga da realidade e para um mundo de utopia, né, de sonhos não realizáveis, com a presença consciente. Então, essas eram as indicações, né, se a gente puder chamar assim, dessa essência, e esses os estados positivos que essa essência, com esse campo de consciência, podia ajudar, harmonizar e equilibrar. Então, dentro dos núcleos de equilíbrio, essa essência, ela está nesse núcleo aqui da paz e da tranquilidade. Avançando um pouco mais, né? Então, depois de entrar em contato com o Dr. Bade, conhecer a doutrina das signaturas do Paracelsus, eu entrei em contato com a homeopatia, em contato com a fitoterapia e com a aromaterapia. Então, a minha linha de pesquisa hoje, ela contempla esse processo intuitivo de sonhos, de observar a psicosfera do ambiente e do momento em que eu vivencio e que as pessoas ao meu redor vivenciam, processo meditativo, o processo de conversar com aquele ser, né? Seja uma flor, seja um mineral, nessa meditação, de fazer uma conexão do meu campo de consciência com o campo de consciência daquele ser, e dentro disso tudo, só depois disso tudo, fazer um estudo mais aprofundado do que aquele ser traz de história dele, né, da existência dele, então de simbolismos, de como ele é utilizado na fitoterapia, de como ele é utilizado na aromaterapia, na homeopatia, né, na culinária, de como ele é utilizado na história das civilizações, e ver aonde que tudo isso se encontra dentro da sintonização que eu fiz, e aí eu faço uma sintonização um pouco mais abrangente. Então, escolhendo, né, de novo, continuando, né, nesse floral da gardênia, aí eu fiquei muito impressionada nessa sintonização reversa, quando eu observei essas qualidades aparecendo nessas outras vertentes dessa planta e dessa flor. Então, na fitoterapia, o chá de gardênia, ele é utilizado para transtornos de deficiência da energia yin, incluem sintomas de agitação, de irritabilidade, sensação de aperto no tórax. Então, olha só, agitação e irritabilidade, né? E usado também para tratar em fórmulas para tratar ansiedade, insônia, depressão, dores de cabeça e tonturas. Então, aqui de novo, né, a ansiedade, a insônia, a irritabilidade, a agitação, com o estado que ela nos remete de tranquilidade e de paz. Na culinária também, ela tem um uso, né? As flores podem ser consumidas cruas em saladas, ou serem utilizadas em geleias, em chás, em picles. E na aromaterapia, o óleo essencial de gardênia, que possui um aroma doce, ele é utilizado como propriedade, além das propriedades anti-inflamatória, antibacteriana, antioxidante, afrodisíaca, como sedativa e calmante. Olha só que interessante, né? Essa propriedade observada na sintonização aparecendo também na aromaterapia. Eu fui observar também a simbologia dessa flor, né? A gardênia é uma flor originária da China,
que pode significar pureza, inocência, sinceridade, doçura, nos remetendo a sentimentos puros, né? É um símbolo de amor secreto, e é uma planta utilizada para demonstrar sentimentos. Dentro da história, tem uma história muito interessante do sultão do Império Otomano, chamado Magnífico, que ele tinha um harém, né, de mulheres, isso era comum naquela época, e ainda é em alguns locais, né, e ele determinava que os seus súditos distribuíssem sementes de gardênia todos os dias às mulheres do seu harém, para que houvesse sempre paz entre elas. Então, olha que interessante, né, essa questão da paz. E também na assinatura, né, o branco, né, a suavidade, nos remete à paz também. Quando a gente fala de homeopatia, eu utilizei aqui o esquema do Dr. Sankaran, que é um indiano, um homeopata bastante renomado, conhecido, um professor. Ele publicou em 2010 esse livro, Esquema do Sankaran, 2010 foi traduzido para o português. A gardênia, ela faz parte dessa família das rubiáceas. Então, dentro dessa família, que inclusive é a família do café, também, ele descreve as sensações e as reações e o estado de compensação que todas essas plantas dessa família compartilham. E olha que interessante, tá? A sensação dessa família é de muitos desejos, de muitas ideias de inovação, de criatividade, de fantasias e de castelos no ar, que era exatamente o estado que a minha amiga vivenciava. E na reação ativa, há uma teorização muito grande, com muitos pensamentos, ocupações criativas, muitos planos, muita atividade, que pode levar à insônia com essas fantasias. E no estado de reação passiva, acontece uma fadiga, um embotamento e os pensamentos fogem. E no estado de compensação, olha o que é que vem: tranquilidade, calma, serenidade e meditação, que é exatamente as indicações desse floral. Então, é muito interessante essa conexão que a gente consegue fazer, né, da sintonização nossa, que vem de forma intuitiva, que o nosso campo de consciência entra em contato com o campo de consciência daquela essência a ser sintonizada, que é uma coisa atemporal. E é alocal também, não tem localidade. Isso pode acontecer, a gente pode entrar numa sintonização de um elemento que muitas vezes eu só descubro qual é alguns meses depois, e eu fico vivenciando aquele processo de sintonização. Então, isso é muito bonito, essa é a maneira como eu faço a minha pesquisa atualmente, né, até pela possibilidade, sendo médica homeopata, de conhecer isso, né, de gostar da fitoterapia, da aromaterapia, de poder fazer essa conexão e ver, traçar um paralelo e ver onde tudo isso se encontra. É claro que algumas plantas nós vamos encontrar indicações fitoterápicas que na sintonização a gente não conseguiu pegar, né? Mas a sintonização também, ela é parcial, né? Tanto que cada sintonizador pode descrever um campo de consciência que ele observou numa flor, e o outro, na mesma flor, observar outras coisas, né? Então, isso acontece mesmo. Não é que um está certo e o outro está errado, é que cada um foi capaz de captar um prisma, uma vertente daquela sintonização, né? E o mesmo sintonizador também, se ele fizer uma sintonização em épocas diferentes, ele também pode captar coisas diferentes, né? Então, é o observador, né, olhando em momentos diferentes para lados diferentes da mesma planta, né? Cada floral e cada fórmula floral, eu recebo de forma intuitiva uma poesia, então tem um livro de poesias, e essas poesias são muito bonitas, elas falam muito desses florais. Eu não vou ler aqui para vocês, mas vocês depois também podem dar um pause aí no vídeo e ler, são muito bonitas. Essa se chama Intempestividade.
Então, aqui, trazendo um pouquinho mais para vocês, né, dessa trajetória desse sistema de São Francisco, vocês vão observar que aí algumas fotos são fotos sem qualidade. Na época, em 2002, ainda não existia a máquina digital, os celulares que faziam as fotos, né? Então, a gente tinha que bater, revelar e torcer para ficar bom. E então vocês vão observar também, além dessa mudança, dessa trajetória, dessa evolução do processo de sintonização, vocês vão ver a minha mudança aí também, né, em 19 anos. Então, eu trouxe para vocês algumas fotos que eu vou passar rapidamente, só para vocês entrarem em contato com a energia, com o campo de consciência do sistema. E então, aí, algumas essências do reino vegetal, com a energização pelo método solar. Nesse momento ainda as flores eram colocadas dentro da água. Várias essências com momentos diferentes, com várias plantas, né? O sistema tem mais de 300 essências hoje. Eu escolhi algumas que são bem significativas para trazer para vocês. Então, inicialmente, o reino vegetal, a maioria delas feitas no hábitat natural, né, onde aquela flor se desenvolve, onde aquele animal se encontra. Então, muitas na praia, no campo, fazenda, e algumas no meu jardim, ou no jardim de algumas pessoas, né, que eu conheço ou que eu não conheço, algumas dentro de casa, né, quando a essência me chama e a flor está dentro de casa, como essa Phalaenopsis que vocês estão observando. Essa essência foi feita depois da terceira floração, então não foi a floração logo que ela veio, da floricultura que eu comprei. Aqui algumas pessoas, né, que contribuem, que ajudam sempre, né, todo floral tem aquelas pessoas que ajudam não só no processo de sintonização, como no processo de confecção dessas essências. Aqui mostrando um pouquinho para vocês do método de fervura, que é o método tradicional do Dr. Bai, que eu ainda utilizo. Aqui também, né, o coração de bananeira. E aqui trazendo para vocês uma essência composta. Então, é uma essência, eu tenho algumas essências compostas nesse sistema. Então, essa se chama Evolutar. Então, é uma essência dos 3 reinos. Então, como vocês viram aqui, as ninféias. Essa é uma ametista em ágata. E aqui é o mel. Então, uma essência dos 3 reinos. Vegetal, mineral e animal. Por isso que ela chama Evolutar. E ela também tem uma particularidade, que ela foi feita a energização pelo método solar e lunar, porque essas flores, elas se abrem à noite, então elas não podem, a gente não tem como energizar durante o dia. E aqui também para vocês, só para vocês observarem como eu procuro pegar todas as particularidades da planta na sintonização. E aqui é uma inscrição rupestre tibetana de 3.000 anos, e que fala muito dessa essência. O Deus átomo repousa nas rochas, cresce nas plantas, anda nos animais, pensa nos homens e ama nos anjos. Portanto, respeite as rochas como se fossem plantas, as plantas como se fossem animais, os animais como se fossem homens, e os homens como se fossem anjos. Então, fala muito da nossa evolução, né? Então, essa essência, ela traz isso. Aqui, algumas essências do reino animal. Então, sempre o contato do animal com a água, geralmente um contato de bastante proximidade, quando é possível. Algumas essências, então, do reino mineral também. Essa essência aqua, ela é equivalente ao floral rock water, do Dr. Bach, e aqui também, né, com cristais, sais, essências ambientais e dos mestres. Essa é o Vibhuti do Sai Baba.
essa minha amiga Leni, uma irmãzona, ela trouxe essa essência direto do Sai Baba e me forneceu para que nós pudéssemos juntas co-criarmos, né, essa essência Sai Baba. E aqui finalizando, compartilhando com vocês, né, em 2020 aconteceu o primeiro curso de formação dos terapeutas florais de São Francisco. Então, esse é o primeiro grupo. Nós fizemos uma essência em sintonização conjunta, que é dessa florzinha aqui que está aqui atrás, chama Tajet Spátula, e foi muito bonita essa sintonização também. Aqui eu estou segurando essa essência. Então, eu só tenho a agradecer a minha vida inteira, né, que me levou para esse processo de sintonização, que eu recebo com muita alegria e com muito amor, e fazendo o meu melhor, agradecendo a Deus, agradecendo ao universo, os grandes seres de amor, de luz, todos os mestres que me inspiraram, me inspiram e me protegem, em especial os mentores do Sistema Florais de São Francisco, ao grande mestre e irmão Francisco de Assis, a minha família, de todos os reinos, com a qual eu divido as experiências e emoções da minha vida, a minha família humana, espiritual e terrena, que me mostrou o amor incondicional, a todos os seres que eu amo e aqueles que eu ainda não aprendi a amar, mas que representam desafios na minha evolução espiritual, a todos os amigos, todos os professores do passado, do presente e do futuro, aos que eu convivo, né, de forma que convivem ao meu lado de forma paciente, que toleram as minhas imperfeições e mesmo assim continuam me ensinando e me acolhendo, uma gratidão enorme aos meus pacientes, né, que são a fonte de motivação de um trabalho que eu desenvolvo de uma forma muito preciosa na minha existência. Enfim, agradeço a minha vida que foi consentida, e em especial no dia de hoje, uma gratidão profunda à SP Flor pela oportunidade de estar aqui com vocês, participando desse evento, compartilhando essa experiência, essa trajetória de amor, a Abracampo, que me permitiu participar como membro, e deixando aqui para vocês, né, as virtudes dessa oração do amor de São Francisco, né, desejando que todos nós, que toda a humanidade, que possamos juntos trilhar um caminho de paz, de amor, de união, de perdão, de fé, dentro da verdade, da esperança, da alegria, de muita luz, aprendendo a receber e doar amor, a perdoar, e com a certeza de que essa nossa vida é uma vida eterna. Então, é com muita alegria que eu finalizo essa minha apresentação e deixando um beijo no coração de vocês e esperando rever todos vocês no terceiro encontro SP Flor, Forma e Informa, em setembro de 2022, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês e gratidão imensa.